É que eu queria falar como é que é o termo? É halving? Halving, Halving? halving. Halving. Aham. O halving, que vocês já falaram um pouco, né, que é a diminuição pela metade da recompensa dos mineradores, né. Tivemos já 3 na história do Bitcoin, devemos ter o quarto agora em abril. Eh, o es Atinge uma quantidade de produção que aí eles cortam a remuneração, isso naturalmente diminui a Recompensa por a bloco minerado. recompensa, então tem um impacto ali na oferta. E até no seu pitch elevator, Alexandre, você me mandou, você tinha me mostrado o desempenho do Bitcoin, 3, 6 e 12 meses depois dos outros halvings que a gente teve, né. Então em 2012, o Bitcoin subiu 8.000% depois, 1 ano depois. Em 2016, julho de 16, subiu 286% e maio de 2020 subiu 559%, isso 12 meses depois. Rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, mas a história aqui pode rimar um pouco tendo esses 2 fatores, né, tem o halving que está vindo e tem essa aprovação do ETF que pode trazer uma demanda nova. Tô sendo muito generalista ali ou tem aí um casamento de fundamento com timing aí no mundo das bitcoins? Eu acho que tem. Nesse ano a gente entrou com uma perspectiva muito clara do que assim, a nossa gestão de carteira é, uma hora a gente está com mais peso em Bitcoin e menos nas altcoins. Alt é alternativas, né, então Uhum. moedas alternativas. Conforme o ciclo ele vai, isso aí é meio que um trade macro, vai crescendo o apetite pelo risco, você vai querendo diminuir um pouco a exposição do Bitcoin, aumentando suas altcoins para vencer do Bitcoin nessa parte do ciclo. Então tem 3 aspectos fundamentais assim para esse momento que a gente está vivendo que, na minha opinião, vale a pena estar exposto nessa classe de ativos. Um foi o que a gente já viu, né, que vem de aspectos de demanda. Então você abriu uma porta de entrada para compra nesse ativo com os ETFs. Então, se você pegar só as 3 maiores asset managers que abriram ETF, ali tem mais de 15 trilhões sob custódia, e você pega ali um pequeno percentual das outras famílias de fundo que podem ser redirecionadas para um fundo de Bitcoin, você já vai ter um baita impacto do preço do mercado. Número 2 seria o halving. O halving, eu tenho minhas ressalvas com a narrativa do halving. Eu acho que talvez tenha um efeito muito maior de narrativa do que de impacto de oferta, porque é uma redução marginal, né. Então o É porque prêmio o prê o prêmio por bloco minerado agora é 6,25 Bitcoin. E aí ele vai agora para 125. 3,125, É. né. Então, Mas a isso, narrativa é tudo. mas a narrativa é A tudo. narrativa é tudo. Então, é uma redução marginal, matematicamente ali você teria um argumento para falar que tem um efeito menor conforme a cada halving. E o terceiro elemento seria o ciclo de juros, né, que a gente viu Estados Unidos chegar aparentemente Uhum. lá no pico e agora começa a dar sinais de afrouxamento econômico. E isso, na hora que você traça um gráfico, eu posso te mandar esse gráfico depois se você quiser mostrar para o pessoal, que é a variação anual do M2 global, né, que é basicamente quantidade de dinheiro, né, então a liquidez no sistema econômico. Conforme ele expande, o retorno no ano do Bitcoin ele expande também. É impressionante a correlação, é em média 0,80, né. Então, a gente está vendo esse mesmo comportamento, né, depois de uma baita contração lá do Fed e de outros bancos centrais, a gente está vendo novamente essa liquidez entrar no sistema, né. Então, esses 3 fatores colaboram tanto do lado de demanda quanto de oferta. Demanda, ETF, com investidor institucional agora podendo se expor a essa classe de ativos, que tem uma correlação de 2022 diferente de todas as outras classes de ativos, de commodity, de S&P, se imaginar, a correlação é diferente do Bitcoin com esses outros ativos. E do lado da oferta, né, com halving e com dois do lado da demanda e um do lado da oferta, né? Uhum. É importante destacar que até 2 semanas atrás, né, 3 semanas atrás, quando os ETFs foram aprovados nos Estados Unidos, 80% do mercado de wealth management nos Estados Unidos não tinha como acessar Bitcoin. Então, 80% do patrimônio, né, dos americanos não tinha uma forma de investir em Bitcoin. E agora vai ter. Isso não necessariamente cria a demanda, né? Não é porque agora que existe o canal que a demanda vai existir, mas quando vier a demanda, vai ter o canal.
nos últimos ciclos, né, que os investidores começavam a perguntar sobre Bitcoin, não tinha uma forma de investir, então não tinha como acessar. E no lado da oferta, a redução da oferta é marginal. Só que o free float supply, né, a quantidade de bitcoins que está disponível no mercado, que tem liquidez, que está girando no mercado, ela só reduz ao longo do tempo. Porque a maior parte das pessoas que compram Bitcoin, elas compram e seguram, né? Compram e esquecem para 5, 10 anos. Então, a quantidade de Bitcoins disponíveis, né, para compra, para giro, ela só cai, né? A estimativa é que hoje, eu acho que cerca de 20% do estoque de Bitcoin está disponível, está circulando, né? E você tem uma redução na emissão de novos Bitcoins, né? No incremento desse free float supply, pode causar um choque, sim, né? Assim, se você tiver um choque de demanda, não tem Bitcoin. A verdade é essa, não tem Bitcoin disponível no mercado quem tem Bitcoin, né, acredita que esse negócio vai valorizar muito mais do que já valorizou até hoje. Então, ninguém quer vender. Então é uma festa que, assim, quem tem o convite não quer vender. Exatamente. É melhor do que isso, porque a oferta é inelástica. Só tem esses convites. Exato. O dono da festa não pode alugar o salão ao lado e imprimir mais convite. Então, assim, o mercado financeiro não tem costume de trabalhar com ativos de oferta inelástica. Isso é muito diferente. Então, o que a gente está falando é o seguinte, está todo mundo falando muito a mesma coisa. Estamos falando o seguinte, fundamentalmente, isso sempre foi fantástico, né? Por N motivos que a gente já elencou. Mas agora a gente tem um trigger, que é o halving. E por que é um trigger? Porque a gente está falando nele, ele cria uma narrativa, é uma narrativa fácil de entender, e a gente tem os canais de comunicação que a gente não tinha, que são os ETFs. Quem viveu... Então, assim, eu vou dar uma perspectiva. Quando a gente viu 17, as corretoras não conseguiam abrir conta. Olha a loucura que eu estou falando. Em 2017, o Bitcoin saiu de 1.000 para 19 mil dólares. O gargalo era com os prestadores de serviço impossibilidade de abrir conta. Teve uma exchange no Brasil que ela ficou 21 dias parada. Porque ela não conseguia processar. Quando a gente abriu o fundo, acho que no segundo mês, a Binance ficou 3 dias fora. Porque ela desincronizou. Olha o que eu tô falando. Tipo, a maior bolsa do mundo ficou 3 dias fora. Essa era a infraestrutura. Imagina agora que, né, o que vocês falaram, 80% da grana americana agora é apertar o botão lá e investir. O que pode acontecer? E daí quando você fala, putz, não tem a demanda. Eu acho que tem uma demanda reprimida. Eu acho que tem muita gente, por exemplo, eu imagino uma pessoa mais velha americana que quis investir em criptoativos. No passado, acho que não se propôs a abrir uma conta numa corretora, mandar dinheiro lá. Mesmo porque alguns bancos nem permitem. Hoje, tipo, a gente estava comentando aqui, tem alguns bancos que não vão oferecer ETF. Então não é que... A gente já está no meio desse processo. Então, assim, acho que todo mundo aqui está dizendo o seguinte, olha, fica atento, porque o próximo movimento pode ser com uma amplitude bastante grande. E até interessante isso da questão geracional, né? Nos nossos ETFs aqui no Brasil, a maior parte dos investidores de varejo, o patrimônio investido dos investidores de varejo, quando a gente olha para perfil de idade, a maior parte do nosso patrimônio tem acima de 50 anos de idade. Então, assim, não é o millennial, não é o Gen Z que está comprando os ETFs, né, que está investindo nos fundos. Esse perfil, né, o investidor de 15 anos, de 20 anos, 25 anos, ele vai lá na bolsa e compra diretamente, porque ele já está acostumado com esse conceito digital, né? Ele já tem uma carteira digital no meu celular, isso é simples, bota aqui uma Ledger, já consegue utilizar. Você pega um investidor de mais de 50 anos, ele não vai topar esse risco. Assim, de abrir uma conta no exchange, mandar um dinheiro, aí tem que ter uma wallet, né? Tem que guardar a frase. Ele não vai fazer isso. E aí esses investidores vão no ETF. Então, é até um público que hoje as exchanges de cripto não acessam, porque simplesmente é um público que não vai. Ele está lá no banco dele, está lá com o assessor de investimento dele, não vai querer ir lá tirar o dinheiro e ir para o velho oeste ali de cripto. Então, é interessante esse ponto, né? Assim, que essa geração que hoje detém a riqueza no mundo, né, que são os baby boomers ali, eles ainda não tinham uma forma de acessar o Bitcoin. E eu acho que assim, a gente trabalha em fundo de investimento, então uma vantagem do gestor é que você vê o cliente. Lembra que eu falei que a gente foi falar com os amigos do Axel e do Glauco?
E, esses caras são esses caras aí. A gente falou com muita gente, a gente falou com um pool de capital bem importante. Muitos deles investiram, mas todos investiram em boleta pequena. A gente tinha 268 clientes até o começo do ano, e se a gente falar assim, devem ter 3 ou 4 que estão do tamanho correto. Porque mesmo o cara que botou, assim, esses caras, então, quem são esses caras? Vou dar um exemplo, assim, um gestor de um fundo que tem, 5 bilhões de reais. Ele botou um pouquinho lá para acompanhar. Ele ainda não fez a boleta do portfólio, que eu acho que você falou isso também, que você tem um pouquinho. Uhum. Então, o ter um pouquinho não é a posição correta. Porque você não pode acertar com um pouquinho. Se você acertar, tem que acertar com alguma coisa que faça algum sentido, né? Porque o pior trade do mundo é o que você acerta e não leva. Uhum. Então, o que vai acontecer no nosso entendimento é o seguinte: a hora que começar toda essa historinha que a gente está contando, ela começar a se consolidar em números, essas pessoas que são maduras o suficiente para entender que agora amadureceu o trade, elas vão aumentar o boleto. E aí que é muito dinheiro. Então, quando eu falo assim, 10 milhões, os números no Brasil são fantásticos, porque é uma quantidade muito grande de pessoas tem, mas o tamanho deles é tipo 50 reais. Então, se você olhar, tem muito mais brasileiro com cripto do que com ação. Uhum. Só que a boleta média da B3 é muito maior do que de cripto. Eu acho que a boleta média do brasileiro vai aumentar muito em cripto, porque os grandes pools de dinheiro vão começar a entrar. E não entraram ainda. Claramente, assim, praticamente não tem investidor institucional em criptoativos. Não só no Brasil, como no mundo. Tipo, esses caras que têm muito dinheiro, Ontario Teachers Fund, não tem cripto. Talvez tenha um VC que tem um pouquinho, mas não tem. Não tem do tamanho assim. Então, qual que é o último player? Os bancos centrais. Tem 2 bancos centrais que já tem. El Salvador. El Salvador e o Fed tem. Porque o DOJ tomou. Confiscou. É dele, né? Confiscou, tá lá. Não, acho que na Bulgária tem um cara que tem bastante também. Então, assim, o único que foi lá e me comprou mesmo foi El Salvador. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, Samir, quando você falou do Free Flow Supply. Que as pessoas têm e guardam a cripto. Se a cripto... Desculpa, Bitcoin. Se o Bitcoin começar a ser muito usado, né? As pessoas começam a usar bastante. Isso pode ser um impacto negativo no preço do Bitcoin? Acho que depende do uso, né? Se ele está sendo utilizado para transação, não necessariamente, né? Você vai aumentar o velocity ali do dinheiro, né? Eu acho que até é um ponto importante, assim, o Bitcoin hoje ele não é uma boa moeda, né? Que é uma crítica que as pessoas fazem. Ah, mas que eu consigo pagar um cafezinho com o Bitcoin? Não, o Bitcoin, para ser uma boa moeda, você tem que ser uma boa reserva de valor, um meio de troca e uma unidade de conta. Como reserva de valor, o Bitcoin ainda tem uma volatilidade muito alta, né? A nossa tese de investimento é que o Bitcoin é uma reserva de valor digital emergente, né? Ou seja, ele tem componentes que fazem com que ele seja uma excelente reserva de valor, mas hoje o consenso na nossa sociedade é que o Bitcoin não é uma boa reserva de valor. E ao longo dos próximos anos, você vai ter um shift geracional dessa geração que cresceu offline com fax para a geração nova que já joga joguinhos digitais aqui. E o Bitcoin vai ser visto como uma reserva de valor tão boa quanto o real estate, o ouro, ou até bonds, né? E essa é a nossa tese de investimento. Então, que o Bitcoin vai sair de uma reserva de valor emergente, que assim, as pessoas não levam a sério ainda como reserva de valor, para algo super consolidado. Quando ele se tornar uma boa reserva de valor, a volatilidade já vai estar lá embaixo. E aí ele vai ser tão boring quanto o ouro. E a oportunidade de investimento não vai ser mais a mesma. Hoje, a oportunidade de investimento no Bitcoin é que ele ainda é emergente. Ainda não existe consenso. Ainda existe uma assimetria de informação gigantesca. As pessoas não entendem. Os grandes investidores institucionais ainda acham que isso é puramente especulação. E essa transformação que a gente acredita que vai acontecer, normalmente falo nos próximos 10 anos, mas está cada vez mais rápido, porque esse processo, até essas transformações geopolíticas que a gente vê, eles só aceleram a necessidade, né, a urgência de ter um ativo como o Bitcoin. Então, uma vez que ele se consolida como uma boa reserva de valor, a volatilidade vai lá para baixo, e aí você já pode falar sobre o Bitcoin como unidade de conta e como um meio de troca. Então o Bitcoin ele só vai ser utilizado como uma moeda, que aí vai ter um velocity, as pessoas vão começar a trocar de mão, quando ele se tornar uma boa reserva de valor e a volatilidade estiver lá embaixo. E aí não vai importar muito
o quanto está girando, né? O giro não vai influenciar tanto no estoque, porque a gente já vai ter um estoque gigantesco. Tiago, mas é exatamente o contrário. Se é divertido a sua pergunta. Exatamente o contrário. Eu fiz a pergunta já exatamente pensando o contrário. que é o contrário mesmo. Por quê? Quanto mais for utilizado... Quanto menor a liquidez, ou seja, quanto menor o free float, o novo entrante tem um pool menor de bitcoins. Então, assim, vou dar os números. Hoje, em bolsa, eu costumo ver duas coisas. O free float, que é quantos bitcoins se movimentaram no último 6 meses ou um ano, e quantos bitcoins tem nas exchanges. Tipo, é um available for sale. Available for sale é menos de 2 milhões. Se alguém que está ouvindo a gente resolver comprar um pouquinho, ele vai lá numa exchange, vai comprar e vai encarteirar. O próximo vai ter um estoque menor. Lembra que eu falei que é inelástico? Não tem maquininha, não tem maquininha de imprimir Bitcoin. Então, o próximo cara vai ter que ir lá tomar de novo. Hora que você tem demanda, como é que aparece o Bitcoin? O preço vai ter que subir para esses caras que estão ali encarteirados resolverem vender. Só que o divertido é o seguinte, esse negócio é de $1 para 69 mil dólares. Daí saiu dos 69 mil dólares para 15.500 dólares. Se o cara me ouviu bater 69 mil dólares e não vendeu, não vai vender agora. E essa parte, assim, eu falo sempre a mesma coisa. A gente conhece os caras. Assim, quem tem esse negócio é apaixonado, não vai vender. Então, assim, a parte que a Faria Lima ainda não entendeu é que do nosso lado só tem maluco. Só tem maluco. Tá vendo aqui, vocês não vão vender. A gente ó a quantidade, eu tô falando assim, eles não perdem cliente, a gente não perde cliente. Os caras que estão antes da gente existir, que são os que realmente têm, o cara não vai vender. Eu conheço o cara que mais tem Bitcoin que eu conheço. O que eles falam é o seguinte, e ninguém vai entender isso, mas vale a pena entender esse conceito. Ele fala assim, que é até uma meme. Quando tiver no número que você acha que no zilhão lá, a Cathie Wood fala $1,5 milhão, é o número dela. Ele fala assim, quando tiver nesse número, eu não vou precisar vender. Porque eu vou usar esse negócio. Lembra que ele falou? Acabou de falar. Quando tiver muita gente usando, vai estar na mão de 1 bilhão de pessoas, que é o nosso cenário, vai estar na mão de 1 bilhão de pessoas. Você não vai precisar mais da outra moeda. Você vai direto na verdadeira. Então, assim, você vai comprar o café, você pode não usar diretamente na primeira camada, mas vai estar usando Visa que vai estar liquidando. Então, a nossa visão é transformacional. Não está dizendo assim, de novo, aqui é apaixonado. Falar com apaixonado, ouvir apaixonado, você tem que, tomar cuidado, porque a gente pode ter errado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou apaixonado há 6 anos, por enquanto está dando certo. Eu acho que já dá para dizer que deu certo. Né? 69 mil, o que a gente imagina, e aí um pouco, essa história ainda não terminou. Essa é a primeira vez que vem no programa de vocês. Esse tema é a primeira vez que vem no programa de vocês. Isso é uma informação. Esquece tudo que a gente está falando. O fato de a gente estar aqui é uma informação. Como é que os caras falam em ações? Putz, por que uma ação sobe? Magalu, por que subiu? Tinha a tal da narrativa, tinha uma história fundamental por baixo. Em algum momento a narrativa e a história fundamental começaram a se dissociar e esse movimento não deu certo. Bitcoin, desde que eu conheci, que é 2016, a narrativa sempre foi a mesma e os movimentos, por mais que sejam amplos, eles estão sempre novas máximas. Olha que não. Então, vou falar para aquele analista técnico. O que é um movimento de alta? Altas superiores, fundos superiores. Tem uma meme que depois eu acho que vale a pena eu mando para você. O cara fala assim, o Bitcoin nunca caiu. É sempre alta. E se você olhar do ponto de vista assim, matemático mesmo, esquece paixão. Vai lá e olha. Sempre novas máximas. Em 16, 15 anos e pouco. Então nunca caiu. Putz, mas voltou 80%. Mas subiu. Lembra o 17 que eu contei? 1.000 para 19 mil. Não dá nem para fazer o percentual desse número, porque é um número tão louco que a gente não está acostumado. Então, assim, uma das coisas que eu mais me diverti nesse negócio é que
Os números são tão grandes. Se perguntarem quanto o nosso fundo subiu em 2021, eu não sei de cor. E eu sou capaz de errar até, tipo, o handle. Eu sei que é 300 e alguma coisa, vou chutar 340. Mas olha a loucura. Fala, o gestor que faz isso só não consegue decorar o número porque os números são de uma outra magnitude. E por que são assim? Tipo, tudo isso aqui que a gente está falando tem um motivo. E os motivos a gente está elencando. Faz sentido, não faz sentido? Não sei. O que eu sei é que agora a BlackRock tá batendo o bumbo. Eu quero estar na ponta da BlackRock. Eu sempre quis estar na ponta da BlackRock. Finalmente, depois de 6 anos e meio, eu tô. Então, acho que a nossa vida aqui, cara, o que a gente tomou de pancada, não foi pequena. Agora a gente tá na ponta boa. E o movimento não foi. Então, essa é a parte. Por que? O movimento não foi. E por que eu sei que não foi? Pô, pega assim, isso aqui são 2 proxies, né? São 3 proxies que são fundos. Cara, captação tá longe de ser uma maravilha. Não tá saindo dinheiro, mas as boas captações não foram 21, 22. 23 ruim, 24 tá começando mais animado. Mas nada que enche os olhos. Estamos fazendo a provocação, olhem isso. Olha os números. Pô, então assim, é super simples no Brasil, né? Tem um monte de fundo. Se a gente começar a captar, escolhe um, mergulha. E se não quiser escolher nenhum e for lá e comprar o direto, é nosso amigo. Ninguém... Cara, a gente está aqui fornecendo... A gente é prestador de serviço. A gente está fornecendo um serviço que é ter uma carteira balanceada de gestão ativa. Mas se você for lá na corretora, comprar Bitcoin, botar na sua Ledger, aprender a fazer isso, cara... Parabéns para você. Ótimo. Que é um pouco o seu trabalho, né? Eu falo assim, como é que você faz isso? Cara, vai ser nosso amigo. Vamos ficar sentando e vamos pro bar e vamos contar a história de... Lembra aquela? Comprei o Dogecoin, o negócio subiu 1 zilhão. Não vai faltar o assunto. E é importante esse tipo de conhecimento, Alex, porque o que eu vi acontecer em 2022 foi muito uma confusão das pessoas que estavam vendo do lado de fora o que estava acontecendo em termos de desastre do mercado, que foi a falência da FTX, e de confundir esses 2 conceitos, né? De um player tradicional envolvido no mercado emergente, né, no mercado de tecnologia emergente, como o Sami bem mencionou. Então, essa falta de discernimento entre as 2 tecnologias, uma é centralizada e não transparente, a outra é descentralizada e transparente, faz as pessoas se afastarem, mas aí eu acho que vale muito a frase do Michael Saylor. Michael Saylor é o CEO da MicroStrategy e um dos evangelistas do Bitcoin já há alguns anos, que usa o Bitcoin como uma estratégia não de diversificação, né? Agora ele tá até o talo no Bitcoin. Mas ele fala que se você não entende Bitcoin, de 2 uma. Ou você ainda tá mal informado, ou você é corrupto. É um dos 2. Eu acho uma frase forte, mas eu acho que tem muita verdade aí. Eu acho um pouco forte. Assim, eu vou usar eu tô há 6 anos, assim, a parte divertida de virar prestador de serviço é ver o cliente. Eu nunca vi o cliente, né? Prop não tem cliente, o cliente é o dono do banco. Então, assim, e a gente falou com todos, os caras assim, super inteligentes. Eu acho que tem 2 questões. Primeiro, o cara, quando é mais velho, ele já não tem mais o tempo para estudar. E não é simples. E eu acho que a segunda, tem um tipo de pessoa que acredita muito no status quo. O cara que é do status quo, ele tem muito esse negócio de, eu não consigo ver uma solução fora do status quo. Vale para o mercado financeiro, vale para qualquer coisa. E este cara é difícil de convencer. Por isso que você, quando fala o geracional, o jovem, ele ainda não tá convencido. Não tem. Então, acho que, de novo, eu volto no BlackRock, que a hora que aquele... Então, assim, pra gente a virada de chave muito importante foi o Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones é um macro primeira linha. A hora que ele falou, a gente mandou para todos os clientes. Falou assim, tipo, agora não é o Vassarelli, nem o Axel, nem o Glauco, agora é o Paul Tudor Jones. E este carimbo, ele usa uma figura que em moeda é sempre igual. Moeda, você não escolhe a melhor, você escolhe, eles dizem assim, você abriu o armário e escolhe a camisa menos suja. Não tem nenhuma limpa lá, porque todas elas têm esse negócio de, o cara, mas tem, franco suíço, essa é menos, ien, vou no peso argentino, não, essa aí, tipo, deixar para outro dia. Então, um pouco isso, eu acho que ele usa essa do cavalo
Cavalo mais rápido. o cavalo mais rápido. Eu li um artigo uma vez que explica por que a elite do mercado financeiro não entende o Bitcoin, né? E ele traça um gráfico aqui, né? Você tem um eixo que é o QI, tá? Das pessoas, e um outro eixo que é o nível de confiança no status quo, tá? Normalmente, o Bitcoiner, né? Aquela pessoa maximalista, ou ele tem um QI muito baixo e um nível de confiança, de desconfiança do sistema muito alto, que aí é aquele cara do Bitcoin to the moon, vai substituir o dólar. E você tem também o investidor que tem um QI muito alto, né? Aquela pessoa que tem um QI muito alto e um nível de confiança menor no status quo. Que essa pessoa também entende o Bitcoin, né? É o cara que entendeu o Bitcoin e o cara que está ali especulando. Normalmente, esse público ele tem um nível de confiança no status quo menor. A elite do mercado financeiro ela tem um nível de QI muito alto e uma alta confiança no status quo. Porque foi esse status quo, né, foi esse sistema que fez com que eles crescessem na carreira e virassem tomadores de decisão do que são hoje. Então assim, é muito difícil para esse perfil de investidor que é muito inteligente, um QI muito alto, que cresceu nesse sistema, confia nesse sistema, olhar para essa nova alternativa, esse novo paradigma como algo viável. Porque quando ele olha o barulho no Twitter, ele vai ver as pessoas de QI baixo gritando que isso aqui é to the moon, né? Então tá vendo a especulação. Então o cara às vezes nem leva a sério para tentar entender, né, assim, tipo, por first principles, né, o que é aquilo ali e se, de fato, né, se isso pode mudar o paradigma que ele vive. Mas não os macro traders, eu vou defender a minha classe. Não os macro traders. O macro trader, ele não pode, assim, Bitcoin é o melhor ativo dos últimos 10 anos. Até hoje, um gestor de hedge fund não conseguiria fazer uma aposta grande nisso porque não tinha liquidez. A partir do ETF, e no Brasil a 175 permite que você compre direto, o que vai acontecer? Os caras, o macro trader ele tem que ganhar dinheiro, tanto faz aonde ele vai ganhar dinheiro. É diferente um pouco de ações, que você meio tem um universo de investimento ali, é meio você está num risco país. Aqui não, é um risco totalmente diferente do que você tem. Então assim, eu não tenho dúvida que um desses caras, assim, dos caras grandes, nenhum botou grande no seu fundo. Tem uns 2, 3 casos que são conhecidos. Mas nenhum deles botou, tipo, 5%. Eu não tenho dúvida que se a gente estiver certo, eles vão botar. E a hora que eles botarem, imagina o que vai acontecer daqui a um ano, quando um fundo... E os multimercados tiveram um ano difícil ano passado. Chegou no final desse ano, o cara que comprou deu 15 e o que não comprou deu 7, o que vai acontecer? O dinheiro vai sair do 7 para o 15. A gente sabe como funciona a indústria. E o cara vai ser premiado porque tomou o risco corretamente. Então... Até nisso, então, assim, é muito fácil fazer, o cara não entende. Não é que não entende, a gente fala com os caras, tem muito cara que entende pra burro. Mas ele fala, cara, até ontem ele não podia comprar. Por quê? Aí é importante. Primeiro, o administrador não ia deixar. A hora que vem a 175, e aí ele pode comprar até 10%, se ele mudar o regulamento e o administrador conseguir botar isso na carteira, porque mesmo que o administrador deixasse, o administrador não conseguia botar na carteira. Lembra que eu falei, era difícil eu botar o produto? A gente fez um produto lá fora. Porque aqui dentro o administrador ele não tinha nem o sistema. Todas essas barreiras de entrada, elas estão acabando. Então assim, hoje, eu acho que nem todos os administradores estão capacitados a botar Bitcoin na sua carteira. Mas 3 meses eu não tenho dúvida. Então o que eu acho que vai acontecer, e me cobre daqui a um ano, que, dos 20 grandes fundos de multimercado do Brasil, 1 ou 2 ou 3... vão botar uma aposta em cripto. Eu tenho um amigo que ele é commodity trader de um desses fundos. E eu há muito tempo falo, bota Bitcoin, porque Bitcoin meio que vai naquele livro. O cara fala assim, se eu botar aqui, o cara me mata. Daí, semana passada, eu falei assim, olha, dá para você vir aqui conversar com a gente? Então é isso, assim, a maturidade do setor.